Boa noite. Está no ar mais um programa Ponto a Ponto, nesta terça-feira. E hoje eu estou recebendo aqui o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapimirim, Wesley Mendes, e vai se preparando, porque o assunto hoje, é bomba. Vem muitas bombas por aí. Boa noite, Wesley. É um prazer muito grande ter você aqui. Assim você me assusta. Não. Não, mas tá tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Toninho, meu amigo. É sempre muito bom. Bom, tá bem, querido. Bom falar com você. E o tempo? Bom, como é que é o negócio aqui? Ampulheta. Isso. A partir de agora, o tempo tá correndo. Vamos botar aqui ampulheta. Isso. Viu? Assim que Começou, faz, hein? Isso. O tempo está correndo. Desde os tempos dos Vamos faraós, isso aí. Wesley, eu quero começar o programa com você. A gente vai anotando aqui, depois a gente até se perde, né? Não, tudo começando pela agricultura, é claro que eu Não, vou falar nosso de papo aqui hoje é agricultura, né? É agricultura, E né? eu já te agradeço por você dar esse espaço para a gente falar desse setor da economia de Cachoeiro de Itapimirim. Então. Muito importante para a nossa cidade, Toninho. E eu vou começar a fazer a primeira pergunta para você da seguinte forma: como é que a agropecuária, que é uma cadeia produtiva, a agropecuária pode contribuir neste momento do desenvolvimento de Cachoeiro, que vai, a partir de janeiro, ter um novo prefeito? Olha, Toninho, falar da agropecuária de Cachoeiro, e eu não vou aqui me remeter ao passado, eu vou falar de presente e de futuro, porque eu acho que é o que nos interessa. Saber onde nós estamos para decidir para onde nós vamos. De onde nós viemos, nós já sabemos. Mas eu não vou deixar de perguntar para você o caos da agricultura, da agropecuária de Cachoeiro nos últimos 12 anos também não, tá? Eu não vou aliviar, não. Eu posso falar do caos nos últimos 50. Não, mas eu quero dos 12. Então tá tudo bem. Porque senão a ampulheta aqui, ó... Não, eu tô aqui, eu tenho responsabilidade de responder. Até porque eu represento produtores rurais, eu não represento partidos, eu não represento nenhuma outra pauta senão a do produtor rural. Então, qual é a nossa situação hoje em Cachoeiro de Itapimirim? Sim. Primeiro, você perguntou sobre o que compõe. O que compõe. E como a gente pode contribuir. Primeiro, nós temos em Cachoeiro de Itapimirim algumas cadeias produtivas que são aqueles negócios que estão na agropecuária. Muitas propriedades, Tony, inclusive, tem vários desses negócios, mas suinocultura é a principal. Nós somos os maiores produtores de suíno do estado do Espírito Santo, graças ao empreendedorismo de alguns homens e mulheres aí que estão envolvidos nesse processo. É onde nós geramos mais emprego, mais renda e mais valor fiscal para o município, ou seja, nota fiscal emitida, que vira dinheiro no caixa. Explico isso para você depois. A bovinocultura de corte é o nosso segundo carro-chefe. A cafeicultura em queda é o nosso terceiro. A pecuária leiteira em queda é o nosso quarto colocado. E depois vem os outros negócios. Fruticultura, olericultura, verdura, legumes e tudo mais. Então vamos começar falando dessa cadeia produtiva. Vamos falar da suinocultura primeiro, que é o nosso carro-chefe, é onde está o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. A suinocultura de Cachoeiro é exemplo de sucesso e deveria ser copiado pelo espírito empreendedor que tem essas empresas que cuidam da suinocultura de Cachoeiro como um negócio em larga escala. Eles nos fazem essas 4 plantas da suinocultura de Cachoeiro, plantas empresariais grandes. Uma delas, ali em São Vicente, gera mais de 110 empregos na fazenda. É muita gente. Casas boas, com família, com plano de saúde. É bom mesmo. Eles são bons. São 4 produtores 4 plantas fortes em Cachoeiro, inclusive o nosso querido Zezé, que está construindo uma nova planta ali na divisa de Cachoeiro com Muqui, mas é estratégico por causa da distância com o frigorífico. Sim. E a gente não pode pensar em desenvolvimento agropecuário pensando só no nosso quintal. Isso tudo que está acontecendo em volta, em Atílio Vivaco, em Muqui, aqui em Castelo, interfere diretamente no nosso negócio. Porque isso gera volume, gera um volume de compra que a gente chama de escala de produção. Gera uma escala. Para ser interessante para qualquer um, tem que ter escala. Então tá, a suinocultura, que é essa responsável por um valor fiscal em Cachoeiro de Itapimirim nesse ano de mais de 60 milhões de reais de nota fiscal emitida. De cada nota fiscal emitida, Toninho,
pelo agricultor de Cachoeiro de Itapemirim, de 60 milhões, a conta é essa, feita pelos técnicos da Fazenda, 10-1. De cada 10 milhões de reais de nota fiscal emitida, de cada 10 reais, perdão, de cada nota fiscal emitida, volta R$1 para o cofre do município. Quando vai lá para o governo do estado, é feita a divisão do ICMS. Esse valor fiscal rural, é a VAF rural, volta a 1. Ou seja, a suinocultura vai produzir esse ano, em nota fiscal, previsão dos técnicos da Secretaria de Fazenda, 60 milhões de reais. Ou seja, ela vai devolver para o cofre público 6 milhões de reais. Ok? Sim, sim. Isso é uma parte. Mas, no geral, em todas essas cadeias produtivas, então, nós temos suinocultura, bovinocultura de corte, as principais, a cafeicultura, a pecuária leiteira e a olericultura. A previsão para esse ano é 221 milhões de reais de notas fiscais emitidas. Significa que nós vamos colocar no cofre do município 22 milhões de reais. Só a cadeia produtiva... Só essa... E o bacana disso, que eu acho muito bacana, que é um desafio grande, porque tudo que é problema, para mim, não é problema. É desafio, é oportunidade. Vamos para cima, que a gente vai fazer diferença. Dos 1.780 produtores rurais de Cachoeiro, 276 produtores fizeram 221 milhões. Você entendeu o que eu falei? Que tem quase 1.500 que a gente não sabe se está emitindo nota ou não, que há mais de um ano não emite nota, que ninguém vai buscar nota fiscal. Entendeu? A gente pode chegar a 500 milhões. Em 4 anos a gente chega em 500 milhões. Em vez de 221 milhões, a gente dobra isso só de conversar. Agora, se tiver um programa bem estabelecido para cafeicultura, para pecuária leiteira, conversar mais com a suinocultura, para que, quem sabe, ela irradie esse sucesso para as médias e pequenas propriedades, porque tem um sangue empreendedor ali no Zezé que é forte demais. Esse empreendedorismo dele é um negócio que contagia, né? Eu vou falar um negócio para você. Esse empreendimento do Zezé é muito importante. Porque o que a gente... A Cofrio está aqui com você, sua parceira também. Sim, parceira nossa aqui. Então, o que acontece? Aquele frigorífico, a Bave, que está ali em Atílio Viváqua, se não houvesse aquele frigorífico aqui, a gente estaria mandando carne para Colatina, para Frisa. A gente vende para Frisa também. A pecuária de corte de Cachoeiro é potente pra caramba. Eu ia te perguntar justamente agora a questão da nossa pecuária de boi de corte. A pecuária de corte é a carne, ela não é uma pecuária de exportação, ela é toda de consumo interno do Brasil. O sucesso da nossa pecuária no mundo, Toninho, é um número muito interessante. Quando você fica falando de índices de exportação, o Brasil é o maior produtor de carne do planeta, segundo maior, é o que mais exporta. Você sabe quanto da produção nacional a gente exporta para ser sucesso mundial? 24%, Toninho. 86% é consumido por nós nosso mesmo, povo, né? É interno. Não são números meus, não, são da ABCZ. É só procurar lá quanto da carne de corte é exportada para o mundo. Nós somos sucesso com 24%, Toninho. O churrasco, nós de cada dia, o lombinho, o cupim, sabe? Churrasquinho de cupim é bom, né? Tá boa. Então, isso é a gente que consome. Quem consome o agro brasileiro é o Brasil, filho. Somos nós. Tem algumas coisas que a gente tem que corrigir. Por exemplo, vai soja para fora para depois de comprar óleo. Mas isso é um absurdo. Não pode acontecer. A gente tem que melhorar isso aqui. Mas a carne não. A carne fica aqui. E essa carne de Cachoeiro de Itapemirim, dos nossos pecuaristas, quase toda ela, quase 100% dela é abatido ali, pelo Zezé, ali no Abave, que essa estrutura da cadeia produtiva, se ela não existir, ela mina a possibilidade de crescimento. Tá. Falamos agora da questão da suinicultura, entramos no gado de corte, agora vamos entrar no gado leiteiro. Pecuária de leite? Pecuária de leite. A cafeicultura e a pecuária leiteira são os maiores desafios de Cachoeiro hoje. Os números são horríveis e os programas públicos não atenderam nos últimos 12 anos essas duas principais cadeias produtivas de Cachoeiro. Sem nenhum problema. E aqui é uma análise feita por alguém
que vive junto da agricultura de Cachoeiro há 30 anos, como produtor, produzo gado de corte, já produzi leite, já produzi milho, estou indo para a piscicultura agora, que é outro setor que vai crescendo. No estado de Espírito Santo e Cachoeiro tem toda a possibilidade de ser um carro-chefe nisso, porque a tilápia é proteína magra, com ômega 3, e que o mundo quer a proteína. O mundo ama comprar proteína do Brasil. Aves, ovos, carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de peixe. Isso é proteína, filho. E o mundo quer comprar proteína. Quer comprar proteína. Eles não são capazes de produzir. Quer comprar Brasil. Quer comprar o Brasil, quer comprar proteína. Então a gente vende proteína, né, para ir no prato. Você come proteína todo dia e eu também. Sem isso, a gente nem estaria aqui. Né? Então é segurança alimentar. Nesse caso, a pecuária leiteira produz a proteína mais barata que nós temos acesso, que é o nosso leite. Isso é proteína para toda a classe social desse país, do mais pobre ao mais rico. O leite? O leite. Como é que você me explica que nós seres humanos, somos o único animal adulto que toma leite? Porque a gente é mais inteligente que os outros. É impossível. O único animal adulto Porque que toma a gente leite. é mais inteligente que os outros. Vai falar que tomar leite é ruim. Sério, um pingadinho de café com leite? Não, é bom. Para, meu irmão. Para. Quem não quer tomar? Eu vou na padaria de manhã. Você quer café puro? Não. Eu quero café. Dá um pingado de leite, por favor. Por quê? Porque a gente não foi criado com achocolatado. Nós fomos criados com café com leite, filho. É o que tinha em casa. É o que pãozinho com manteiga, aquela... É que papai e mamãe podiam comprar. Não era chocolatado todinho, não. Nós não somos geração todinho, nós somos geração café com leite. E arroz com feijão e ovo. É isso. Proteína no prato, cereal e proteína no café da manhã. Eu devo comer uma dúzia de ovos por semana. Rapaz, eu sinceramente, eu barro você fácil. Eu como muito. Ovo no almoço, na janta, no café da manhã. Também. Então, pra mim... Né? Adoro Você ovo. tem ovo, arroz e feijão, é a base da minha alimentação. Então, acho que aquela coisinha básica, né? Um arrozinho, pobre, feijãozinho, uma taiovinha, um ovinho frito, não tem coisa melhor, não. Se comer arroz, feijão e ovo é pobreza, eu nasci para ser pobre, quero viver pobre o resto da minha vida. Então, assim, a pecuária leiteira de Cachoeiro hoje enfrenta um desafio muito grande. E nós temos uma responsabilidade gigante com a maior planta da pecuária leiteira feita pelos produtores de leite de uma cooperativa que corre risco, que se arrisca para fazer a diferença, que é a Celita. Olha só, a decisão da planta é de assembleia. Não foi um nem dois, não. Os produtores, juntos naquela assembleia em que eu estava lá, decidiram que ia construir uma fábrica. Por quê? Porque eles sabem da força que tem a pecuária leiteira se ela for levada a sério. A sério. E foi incentivada. Tem que ser incentivada de várias maneiras diferentes. A Celita faz o papel dela. Como? A Celita encontra uma maneira... Estou falando da Celita porque nós estamos falando de Cachoeiro, tá, pessoal? Com todo respeito às outras cooperativas. Sim. E eu estou falando... Hoje, especificamente, Cachoeiro de Itapemirim é a minha cidade. Mas como nós estamos em rede social, falando está chegando no Brasil e no mundo as informações... Vamos falar da força do cooperativismo e como essa cooperativa transformou a nossa cidade. E transformou. Só que chega uma hora em que o poder público falha com a Celita. Por quê? Como falou que a versão Itapemirim, como falhou com tantas outras empresas. O poder público não pode falhar com aquela cooperativa. Porque a distribuição de renda que a Celita faz hoje diminui muito o impacto socioeconômico que nós já estamos sofrendo nesse município na agricultura. A gente está no impacto. Nós estamos empobrecendo no agro, Cachoeiro. Então, quando você fala isso aí, eu lembro de uma informação de um boletim da Celita com 155 produtores rurais. Parece que tem a Celita, se não me falha a memória. 155. 132 desses produtores, 155, 132 não produzem, não mandam para a Celita 100 litros de leite por dia. Eu te falei que tem um problema socioeconômico aqui para a gente resolver. Como é que esses produtores sobrevivem? Endividados. E a Celita, que fez um parque industrial grandioso, como é que vai sobreviver com isso? A gente
tem que se comprometer com isso. O município tem que se comprometer com isso. A Secretaria de Agricultura tem que pensar apoio para esses setores produtivos. A Secretaria de Agricultura do município tem que cuidar de fazer com que tudo que ela puder fazer de bom para melhorar a infraestrutura nas propriedades da pecuária leiteira, ela deve fazer. Eu estou falando de tecnologia e inovação de 70 anos atrás. Por exemplo, qual propriedade dessa tem água para irrigar a sua capineira? E outra, tem capineira? Tem cana? Tem uma plantação de milho? Quem está apoiando esses produtores? Nós não temos programa de hora máquina em Cachoeiro? E funciona? Funciona a tempo e a hora? Porque a agricultura é a tempo e a hora. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Agora, nesse momento aqui, dia não sei quando de outubro aqui, a gente está exatamente na época de plantio de milho. Os tratores da agricultura têm que estar voando a 1000 por hora. Os implementos agrícolas, o arado, a gradeadora, a plantadeira, tem que estar tudo em dia agora. Porque em fevereiro já é tempo de colheita. Agora é hora de plantar. 90 dias é o período do milho, 90 dias é o período do sorgo. O que isso vira? Vira silagem dentro da produção rural. O preço do leite está ruim? Todo mundo sabe o preço de venda. Mas e o custo para o produtor? E se valer a pena mesmo com preço mais baixo? Alguém está fazendo isso? O Senar está fazendo. O Sindicato Rural está indo lá e falando assim, anota, por favor, o que você está gastando, porque o preço de venda é importante. Mas por quanto você produz? O seu custo não pode ser mais alto que o preço de venda. Você está pagando para trabalhar. Aí o Senar e o Sindicato Rural vão lá fazer gestão. A Celita, ao mesmo tempo, garante venda, produção, transformação, mercado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai lá pegar, incentiva com capital próprio, que o produtor vá lá e pegue um valor de 5, 6 mil, 7 mil reais para reinvestir e vá pagando. Sabe qual é a minha preocupação? Ouvindo tudo que você está falando aqui agora, em cima das informações que nós temos, isso é interessante até trazer aqui no programa o presidente da Celita, o Rubem Moreira. Precisa. Porque é o seguinte, por esses números que estão me passando, já começo a pensar qual é o futuro dessa empresa que tem um parque industrial gigantesco que inaugurou recentemente. O futuro da cooperativa Celita não é problema só dos cooperados da Celita, é de todo cachoeirense. De cachoeirense. Você sabe por quê? Tem mais de 500 empregos. Cachoeiro não prima. Não é só isso. A Celita tem hoje 1.200, 1.300 produtores rurais ao todo. Multiplica isso aqui por 4 pessoas e você vai ver que diretamente ela transforma a renda para quase 10 mil famílias, diretamente, e nem mais. E as famílias que trabalham na fábrica, que não são produtores rurais, que são moradores aqui do Campo Leopoldina, do Zumbi, do Alto Novo Parque, e que não são produtores rurais, que são quase 400 funcionários, se eu não me engano, se eu estiver errando, vocês me perdoem, que eu não tenho esse número atualizado, mas são mais 2.000 pessoas envolvidas, e mais. E o insumo? E as lojas agropecuárias? E o arame? E o adubo? E a fábrica de ordenha? E a loja que vende ordenha? E a loja e o pessoal lá da Torabras que vende cerca para esse povo todo? Você está entendendo onde esse negócio chega? Você tem que botar Ela atinge 50... Você tem que botar pneu, óleo diesel, caminhões, tudo isso. A Celita atinge 50 mil pessoas em Cachoeiro hoje no reflexo da sua existência. A Celita não pode parar de existir. É uma responsabilidade nossa. Para quase 90 anos, né? Defender essa cooperativa com unhas e dentes. Sabe por quê? Porque ela simplesmente gera riqueza. Tem um outro assunto que eu quero debater, que agora eu vou entrar no assunto mais, acho que talvez seja até mais polêmico do que a agricultura, do que a bacia leiteira. Eu só vou encerrar com você o problema da bacia leiteira agora, rapidamente. Qual é o perfil do produtor que nós temos hoje? Esse é o debate. Está aqui, documento do Incapé. Está aqui. Envelhecido. Nossos produtores de Cachoeiro são acima de 50 anos. Envelhecido. Desses 155, você pode ter certeza, 70% tem acima de 50 anos. A esposa e o marido
E o filho não ficou porque não tem renda para ele ficar. Sim. Olha só, quer fazer sucessão no campo? Garanta renda para aquela família, porque o menino não quer sair de lá, porque ele não gosta de vaca, não gosta de roça, e não gosta de estar do lado do pai e da mãe dele, não, porque ele gosta muito. Eu sei que gosta. Só que ele precisa de sobreviver. Mas, pelo amor de Deus, como é que ele vai viver? Ganhando mal? E a tecnologia? Tem sinal de internet na roça para ele sequer usar um bom aplicativo? Estudar EAD à distância? Ele tem? Não tem. Nós temos muitos problemas para resolver e muitos desafios bons de enfrentar. Então, que só a gente corajosa e empreendedora, como o Teodorico Ferraz, tem coragem de enfrentar. Eu ia colocar isso aqui disso agora. Que eu tô falando. Eu queria, em primeiro lugar, falar da cafeicultura, porque eu entendo que nós estamos na contramão, tá? Nós estamos na contramão do Estado do Espírito Santo. Vamos falar do café. Ontem, na semana passada, o governador Renato Casagrande encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei. Foi assinado ontem. Foi assinado, Palácio, né? Foi assinado. No Palácio. Então, mandou um projeto de lei baixando a alíquota do café Conilon de 12 para 7%, equiparando ao café arábica. Arábica, isso Vai equiparar. Isso é uma demanda, Isso é uma demanda do setor há um tempão, tá? Aí o secretário de Fazenda, no documento lá, ainda diz o seguinte: o Espírito Santo, a Secretaria de Fazenda, vai deixar de ganhar 69 milhões ano. Porém, esses 69 milhões vão ser reinvestidos na cafeicultura. Nosso café vai vender ainda mais. Ainda mais. Porque ele ficou competitivo na gôndola. O Brasil é o segundo maior produtor de café Conilon e o Espírito Santo hoje representa 70% da produção do café Conilon. Nós somos o segundo maior do mundo. E a nossa cafeicultura está andando na contramão do progresso aqui no sul do estado, aqui em Cachoeiro? A cafeicultura de Cachoeiro de Itapemirim, dados do Incapé, está aqui, se vocês quiserem eu provo para vocês. São dados do... Só para lembrar o nome, para não ficar... o Proater do Incapé. Segundo o Proater do Incapé, a gente sabe disso, a nossa média de produção da cafeicultura do Conilon em Cachoeira é de 10 sacas por hectare. E a média do estado é quanto? 60. Tá bacana, né? E nós derrubamos a média do estado, tá? Desculpa. Culpa. Não vou procurar culpado. Eu vou analisar o problema. O sul do estado do Espírito Santo é o nascedouro da cafeicultura do estado do Espírito Santo. Tudo nasceu aqui. A região do Caparaó encontrou um caminho que é o caminho da qualidade. Em vez do volume, qualidade. Os melhores cafés do Brasil. Você sabia que o café aqui de Muqui, aqui do lado, foi 2 vezes campeão nacional do Conilon? Sim, a Natércia, lá do... esteve aqui no programa. Não falou isso? Não falou? E o Caparaó vai detonando em qualidade. Então nós temos do Rio Doce para cima, acima do Rio Doce, um povo que está super produtivo. Parabéns, são meus amigos, e eu quero que vocês voem mesmo. É para voar. Eu gosto de trem voando, é bom. Pô, os caras estão batendo 100 sacas por hectare. É avião, pô. Trem não é linha, não. É a agricultura que voa, meu filho. O agro é que voa nesse país, que é superavitário. Que cresce a 5%, 6% ao ano, mais do que o Brasil. E o café Conilon do Brasil está provando isso, porque nós batemos recorde de exportação agora, esse ano. E olha que não foi com produção top, não, tá? Porque foi seca pra caramba. Mas eles aplicaram tecnologia e inovação. Sinceramente, você sabe qual a tecnologia e inovação eles aplicam lá no norte do estado? Claro, além de todas essas mais novas. Eu estou falando de algumas... O terreno lá não é igual ao nosso, né? Não. As terras do norte são um terreno que ele é reformulado pela técnica. Uhum. Primeiro, uma boa análise de solo. A Embrapa começou isso em 1970, Toninho. Lá atrás, a grande virada de chave foi a Embrapa, que nos transformou em importadores de alimento ao país mais competitivo do planeta. Nós alimentamos 1 bilhão e 200 mil pessoas. De cada quatro pratos que comem no mundo, 3 tem comida do Brasil. É segurança alimentar.
A Embrapa começou com uma tecnologia que, se a gente aplicar em Cachoeiro agora, e eu provo isso numa propriedade daqui de São Vicente, tudo que eu estou dizendo eu posso provar porque eu tenho dados. Porque nós fomos lá e fizemos. O Senar foi lá e fez. O Sindicato Rural foi lá e fez. A Embrapa falou que se você fizer uma boa análise de solo, você sabe o que está deficitário naquele solo. Os nutrientes, nitrogênio, e todo aquele balanço que tem que ser feito, né? Aí, se você pegar o pé de café e fizer uma poda e uma desbrota na hora... Poda e desbrota, Toninha. Tesoura e serrinha. Na hora certa. E se você tiver adubação na hora correta com irrigação... Eu falei de alguma novidade que você não conheça nos últimos 60 anos, Toninho? Até agora Você não. já ouviu falar de análise de solo, Toninho? Sim. Você já ouviu falar de adubo, Toninho? Você já ouviu falar de serrinha e tesoura podando uma planta, Toninho? Você já ouviu falar de irrigação, Toninho? Eu estou falando de tecnologia que tem que ser aplicada, que existe aqui há 70 anos. E que não existe um programa da valorização da cafeicultura em Cachoeiro de Itapemirim. Há mais de 12 anos não existe. Não cuidam disso. Mas é responsabilidade só do poder público? Não. O empreendedorismo já está provado pela suinocultura, que ele é muito importante. O espírito empreendedor precisa estar dentro desse produtor rural. Mas você acha que esse cara que produz 10 sacas de café está capitalizado para investir? Claro que não. Opa! Então precisa de um motor. E o motor é o poder público. Como produtor de leite que produz 100 não litros de leite... Não consegue fazer reserva de água. Não consegue. E nem a capineira. E nem consegue comprar a muda de cana, que nós temos que ir lá combinar com uma empresa que está longe pra caramba, que é a Usina Paineiras, que está desenvolvendo excelentes mudas de cana, de brotinho, para plantar aqui, porque ela precisa de cana também. E nós estamos fora também do circuito da usina. Que no mapa da usina, chega lá para você ver, lá na sala da Usina Paineiras, ela está de Kennedy pro norte carioca. É de onde ela compra. Ela não consegue expandir aqui para o sul. Eu estou te falando de uma reunião minha com o diretor da Usina Paineiras, há um ano atrás, antes da Expo Sul Rural. Eu estou falando de conhecer o nosso verdadeiro potencial e fazer valer. Então, o que nós temos é uma cafeicultura que não tem nenhuma atenção do poder público. Eu estou falando que tem programas da SEAG que nos atingem, do governo estadual, chega até nós. Eu estou falando que tem institutos como o IFES, que trabalha muito a cafeicultura, o INCAPé, que tem um laboratório na Fazenda Bananal do Norte. Mas e a infraestrutura produtiva? A água, o incentivo ao uso de máquina subsidiada, que é a Hora Máquina, um programa bem estabelecido com análise, diagnóstico, execução e meta e resultado. Eu quero sair de 10 para 30 sacas por hectare. Eu cresci 300%, Toninho. Foi isso que aconteceu? Aí, a cafeicultura, que já entregou de valor fiscal para o município 45 milhões, esse ano, na mesma conta que eu fiz agora, vai entregar 20. Quem perde é a cidade também, Toninho. Perde dinheiro de volta no cofre. Mas aí eu vou te fazer agora uma pergunta voltada ao poder público, ao prefeito que vai assumir agora a partir de 1º de janeiro, o Ferraço. Teodorico de Assis Ferraço. O vice dele é o filho... Júnior Corrêa. É o Júnior Corrêa, que é o filho do que dono tá da no agronegócio. Que está no agronegócio. O Júnior é do agronegócio. É do agronegócio. Isso. Isso pode ter uma influência, estou te falando, do Júnior por estar no agronegócio e do Ferraço, que já está na história do município como 5 mandatos. O Ferraz tem essa história dele. Ferraz é o concurso, né? É o concurso, né? É o maior prefeito da história de Cachoeiro. Vai ocupar o 5º mandato dele. É o político em atividade com o maior número de mandatos no Brasil. E vai assumir a prefeitura de Cachoeiro com 87 anos, mas com vigor físico, mental, melhor do que o meu e do seu, talvez. Não, o Ferraz só tá ruim do joelho. O resto tá bom. Eu dialoguei com ele umas 4 ou 5 vezes. O Ferraz tá com aquela gana para poder... Estou falando gana em relação à agropecuária e uma outra coisa que Cachoeiro, na hora que precisa de acordar para isso, que é o turismo. E você conhece principalmente o nosso turismo rural. Nós temos um outro
turismo que nós precisamos aprender a desenvolver, que é o turismo de negócios, porque a sua feira, a Expo Sul, mais a Cachoeiro Stone Fair, as duas juntas movimentam 6 meses, pelo menos, do mercado de Cachoeiro Itapemirim. Estou errado? Certíssimo. Certíssimo. E movimentamos o comércio. Comércio, é isso que eu estou Quando falando. eu te falei que 276 produtores produzem 221 milhões de nota fiscal, quer dizer que eles botaram no bolso 221 milhões. Sim. Mas isso aqui não é a realidade. Esse número ainda falta levantar aquelas notas fiscais que não foram carimbadas, porque tem que carimbar para saber, tá? Ainda tem que carimbar aqui no NAC para saber que o cara emitiu nota. Esse número de 221 milhões de notas fiscais emitidas significa que pelo menos 500 milhões de reais foram gerados de valor econômico, de PIB da agricultura de Cachoeiro. Esse dinheiro foi para onde, Toninho? Esse dinheiro roda onde? Ele é gasto nas lojas de Cachoeiro, no posto de gasolina, no supermercado, nos shoppings de Cachoeiro. Esse dinheiro roda aqui. Mas você falou do próximo prefeito e a sua responsabilidade e a nossa expectativa. Com toda a admiração que eu tenho por Teodorico de Assis Ferraz, porque eu trabalhei com ele durante 8 anos, aprendi pra caramba com o cara certo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer o mérito de quem eu admiro e pude ver trabalhar. Todo mundo que convive comigo sabe disso. A minha esperança é que essa paixão gigante que Ferraz tem por Cachoeiro, e pela característica dele de não fazer nada mal feito, porque ele é assim, composto ali com o Júnior, que vem do agronegócio, que, sinceramente, eles virem a página da agricultura de Cachoeiro. Essa é a minha esperança. Que saia da política e vá para a produção. Metas. Isso é plano, isso é negócio, isso é dinheiro, isso é renda, isso é emprego, isso é divisa. Eu costumo dizer que o poder público ele tem que ser encarado como um poder privado. Porque a partir do momento, ele é uma empresa, o poder público é uma empresa. Você tem CNPJ e você tem contas a receber e contas a pagar. E então, tem orçamento. E tem orçamento. E tem funcionário. O que você é? Uma empresa. Então tem que ser gerido como empresa. Só precisa ser gerida com meta. Com plano, com diagnóstico bem feito e com gente capacitada, técnicos capacitados. Hoje a Secretaria de Agricultura de Cachoeiro foi esvaziada nos seus técnicos. Então você não tem um especialista em cafeicultura, na pecuária leiteira, você não tem um especialista, por exemplo, na reservação hídrica. A agricultura tem que conversar com o meio ambiente. Você já sentou, vai sentar com o Ferraz, tipo assim, para o sindicato rural, com toda essa visão, com todo esse estudo que vocês têm lá no sindicato, da indicação do secretário, apontar o secretário de desenvolvimento da agricultura? Olha, o setor produtivo, aí não é só o sindicato rural. Vamos entender de quem nós somos compostos? Associações... Tem pelo menos. Aqui outra vez, tá? Só tem mais 10 minutos só agora, né? É meia hora, viu, gente? Isso aqui. Tem meia hora que nós estamos falando. Tem meia hora de programa já. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, Cachoeiro de Itapemirim não é só sindicato rural. Sim. As instituições são muitas outras. Quais são? Nós temos pelo menos 4 associações de produtores, de agricultores familiares muito bem representadas em Cachoeiro. Nós estamos juntos na conversa. Nós temos um sindicato dos trabalhadores rurais, que é muito importante para a nossa cidade. Nós temos uma cooperativa da agricultura familiar que movimenta a feira, o ticket feira, o ticket do funcionalismo público e aquela feirinha que acontece às quarta-feiras, inclusive, que tem que ser repensada para que eles vendam mais. Não é só ticket, não. Se você que não é funcionário público quiser passar lá e comprar do seu agricultor de Cachoeiro, hoje você não pode. Mas tem que poder. Para o cara poder vender mais. A gente quer que mais gente entre nesse processo. Você tem o Sindicato Rural, tem a Cooperativa Laticínio Celita, é uma cooperativa. Tem a Coopervale, que eu também presido, Cooperativa Agropecuária Vale do Itapemirim, que está trabalhando piscicultura nesse momento. Você tem instituições como o Incapero e IDAF,
Todas essas instituições compõem a base e a estrutura institucional do agro cachoeiro. E não são instituições bobinhas, não. Todo mundo lá tem muita entrega. Eles vão conversar com o prefeito Ferraz. Eu tenho certeza. Por quê? Porque o prefeito, nós, né, no caso, o prefeito Ferraz nos pediu, na rodada de conversa que nós fizemos com os candidatos, entre essas instituições, convidaram, Ferraz falou, eu quero conversar com vocês. Então, essa data deve ser marcada para eles conversarem. Mas, nós dialogamos já algumas vezes com o prefeito Ferraz e eu vi nele uma motivação gigante, principalmente no que diz respeito à infraestrutura de estradas rurais. Nós precisamos resolver isso, porque isso é logística, e a agricultura não trabalha sem boa logística. Sim. O caminhão do leite da Celita, que vai buscar o cara dos 100 litros, não pode atolar, não pode cair do barranco, tem que andar em estrada boa, porque aí lascou tudo mesmo. Se chover? O leite já é pouco. A Celita já faz o esforço dela. E ainda o cara atola o caminhão e o leite de todo mundo da rota não chega, temos que dar apoio nisso. Ok. Mas tem uma chance na agricultura que está da porteira para dentro. Estrada é porteira para fora. É obrigação do município manter estradas boas. Não só por causa do agricultor, mas por causa das 35 mil pessoas que moram no interior e andam nessas estradas. Por causa da polícia que tem que fazer segurança. Por causa do ônibus escolar que tem que rodar bem, e são as nossas crianças naquele ônibus. E se a gente não souber cuidar bem da segurança das nossas crianças, vão fechar a porta, desistir, fecha a porta e entrega a chave. Porque tem que cuidar. E a ambulância que passa lá? E o idoso que tem que sair de lá? Estrada rural é isso tudo, é social. Não é só uma questão de agricultura. Ferraz está atento com isso. Ele me falou. Isso ele me falou. Vamos arrebentar nesse negócio de estrada rural. Wesley, e a gente tem que arrebentar na agricultura. Wesley, eu fiz um artigo há uns 15 dias atrás. Já deve ter uns 5 minutos. Eu estou controlando seu tempo. Não, eu fiz um artigo há uns 15 dias atrás, publiquei na minha página lá, e www.jornalista Toninho Carlos, que é o cenário política e economia, e onde eu coloquei que Secretaria da Fazenda, de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado? De Cachoeiro. De Cachoeiro. Na hora que o Ferraz tiver que escolher o secretário de Desenvolvimento, o de Planejamento e de Fazenda, porque a Fazenda vai lidar com dinheiro, tem que estar sob o controle da Fazenda. O desenvolvimento econômico, quando se fala em desenvolvimento econômico, vai incluir as cadeias produtivas de Cachoeiro. Os setores produtivos organizados. Organizados. Quais são? Agricultura, indústria, comércio e serviço. Sim. Você sabe qual mais cresce em Cachoeiro? Serviço. Serviço. É o que mais cresce. E o planejamento, que tudo tem que ter planejamento. Tudo. Não adianta você querer fazer o tempo que você mandava prender. Você sabe qual a minha maior esperança de Ferraz voltar pelo tamanho gigante que ele é? Um plano master para essa cidade. De 20 anos, 30 anos, onde todos os setores políticos da sociedade se comprometam com ele. Ele fazer é o cara tipo projeto, que pode... usava muito, o plano 25. Não, agora é o plano 2050. O 2050. Como que nós queremos ver essa... O Estado do Espírito Santo só deu certo por isso. Nós estamos há 20 anos nos recuperando de uma situação que há pouco tempo atrás, Toninho, era crime organizado à frente de vários poderes dessa sociedade, você sabe disso. Era tenso. Agora nós estamos no Estado padrão A+. A+, superavitário, com investimento, com credibilidade, um governo estável, com as instituições. Se o Estado deu certo, o sul do Cachoeiro e o sul do Estado não podem dar certo? A gente não tem que inventar a roda, a gente só tem que embalar a roda de presente. Se deu certo o planejamento, a estratégia, o diagnóstico, o pragmatismo, de forma programática, nós precisamos pensar a nossa cidade... austeridade, né? Claro. Austeridade. Austeridade fiscal, austeridade administrativa, ética na gestão. Não pode conversar com negocinho bobo. Poder público conversa com o que de fato é preciso. Não tem puxadinho, não tem negocinho e não tem secretário
pedindo um favorzinho. Você leu meu artigo, negócio de puxadinho aí, que você leu meu artigo, né? Eu li. Você leu do puxadinho, né? Eu leio. Cachoeiro é um puxadinho. Não, a gente não é puxadinho. É um puxadinho. Não, isso eu não vou Cachoeiro não admitir. teve planejamento, nunca planejou. Não, a gente... Cachoeiro... Não. Quando é que foi que Cachoeiro se planejou para alguma coisa? Não, a gente não... Eu não posso. Você não quer entrar Eu nessa história. eu também não quero, eu não posso concordar, entendeu? Eu sou cachoeirense, cara, eu não concordo. Não, eu sou cachoeirense, mas não sou obrigado a concordar. Só Eu que tenho como ver, cachoeirense tá eu errado. tenho a obrigação de saber aonde está a minha ferida. Mas eu, como E você sabe jornalista, o eu que vou buscar a ferida para poder curar. E a ajudar ferida, curar. e a ferida, ela, quando você está perdido no meio do mato, você faz assim com ela, ó. Futuca, deixa sangrar, limpa, que cura. Mas não é isso que eu estou fazendo. Nós precisamos olhar a agricultura de Cachoeiro como uma ferida aberta dentro dessa cidade. Até porque, o Wesley, 80% do território de Cachoeiro Itapimirim, que É é mais rural. de 800 e poucos. É rural. É rural? Eu aposto com você, fazendo a aposta certa na agricultura, nós crescemos mais do que o setor de serviço em 4 anos. Aposto. Não, mas... Sabe por quê? Porque a gente está aqui, né? Se der um crescimento aqui, né? Não, tá aí. Aí depois estabilizou, tem que crescer E mais. eu tenho que concordar com você, porque a suinocultura se organizou. Empreendeu Quatro empreendedores fizeram. o sucesso o de sucesso. Cachoeiro no estado do Espírito Santo. E se não fosse esses 4 empreendedores, hoje, a Cofril, que emprega 1.500 funcionários e vai chegar... Mas são negócios privados. Não, são coisas privadas. Por que o setor leiteiro está organizado? Porque é um negócio de cooperativa, que é do setor privado. Por que a piscicultura está se organizando agora? Porque nós criamos uma cooperativa que é do setor privado e que vai organizar a cadeia produtiva. Mas e a cafeicultura? O que está acontecendo com ela? Por que nós não estamos aproveitando o boom da cafeicultura do mundo, meu Deus? E eu sei que dá resultado. Meu amigo Eduardo está ali em São Vicente com 80 sacas por hectare, meu irmão. O filho dele trabalhando, o outro filho também, um técnico, um secador de café. O cara está voando. É um orgulho nosso. Só que o Eduardo recebeu assistência técnica e gestão do Senar para conscientizá-lo. E vale o espírito empreendedor dele. Hoje, o Eduardo, só de empreender, ele sabe disso. Isso é a matéria de A Gazeta. E eu estive lá visitando ele antes. Indiquei ele para ser a matéria, porque é um exemplo. Só o fato dele ter empreendido ali em volta, você sabe quantos voltaram a plantar café em volta dele? É mesmo? O quê? Um cara muda tudo. Você imagina um município com um programa de cafeicultura. Muda o mundo. E vai mexer com os outros, né? E não adianta. Quem tem orçamento para botar gasolina em carro, correr para lá e para cá, fazer assistência técnica, botar máquina e equipamento, é o município. E eu mostrei para você aqui que 221 milhões foi o nosso valor de nota fiscal tirada e que 20 milhões vão para o cofre do município, oriundos diretamente da produção rural. Não é por causa de falta de orçamento. Vocês fizeram um documento que foi entregue à Secretaria Estadual de Agricultura. Não, nós temos um documento feito por essas instituições, que eu acabei de nominá-las, que vão ser entregues ao prefeito eleito Teodorico Ferraz. É o mesmo documento que foi entregue ao vice-governador Renato Casagrande? Não, o vice-governador, nós fizemos... O Sindicato Rural fez um diagnóstico do agro Cachoeiro. Sim. E eu destinei ele para várias pessoas. Um diagnóstico com base nessa minha visão. Uhum. Mas existe uma visão macro que também precisa ser ouvida. A minha visão, pela minha vivência, Toninho, desde o primeiro ano, em 2010, eu cheguei perto do Sindicato Rural como voluntário. Castelloni foi eleito. Eu peguei os 8 anos de governo do PT, do Carlos Castelloni, e os 8 anos do prefeito Vitor, sentado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, debatendo política pública. São 16 anos que eu estou debatendo política pública todo dia nessa cidade, para a agricultura. A gente teve algum alívio durante os 4 primeiros anos do governo Castelloni. Castelloni, né? Nos últimos 12 anos, últimos 4 mais esses 4, a gente não debateu mais esse assunto. Eu não vou listar os motivos.
mas eu vou dizer, prevaricaram com a agricultura de Cachoeiro e nós estamos pagando uma conta bem alta. Então vamos aguardar que o próximo prefeito olhe com mais carinho para essa nossa agricultura e a nossa agropecuária, na nossa região aqui, que nós possamos crescer e que todos esses números que você colocou aí, eles possam se tornar realidade nos próximos 4 anos. Cachoeiro de Itapemirim pode arrebentar no agro, mais do que já faz. Só precisa que o poder público faça suas escolhas não com base na política, nem política partidária, que ele faça suas escolhas com o olhar de melhorar a vida das pessoas e com o olhar na produção, na produtividade e no resultado. Se o novo governo fizer essas escolhas, com base nisso, eu tenho certeza que a gente fica muito melhor, porque o agro cachoeiro pode muito mais, eu te garanto. Obrigado. Obrigado a você, irmão. Eu te agradeço pela mais sua uma vez aqui. sensibilidade e a sua devoção e a sua dedicação por essa cidade que você quer ver gigante, como eu também quero. Vamos lá. O programa Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Nós retornamos na próxima semana. Grande abraço.